Principais destaques dessa segunda-feira. Vamos dar uma olhada no nosso site. A Mônica Bergamo traz uma informação, está na Folha e está no UOL também. Ex-ministros da Justiça reagem a governadores e defendem decreto de Lula sobre armas. Deixa eu ver aqui. Eles afirmam que o debate não pode ser raso e também disseram o quê? Que com características meramente ideológicas, o que a gente vê bastante no Brasil nos últimos anos. 7 ex-ministros da Justiça elaboraram um manifesto de apoio ao decreto do governo Lula que regula o uso das forças por agentes das polícias. A iniciativa é uma resposta à resistência dos governadores alinhados à direita. A gente conversou aqui com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, né, que ele falou assim, a gente concorda com isso, mas não concorda com isso. É mais ou menos isso, né? Fez uma oposição ali em relação a esse decreto. Para os governadores de São Paulo, Tarcísio, além do Caiado, do DF, Ibanez Rocha, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Aliás, o Castro, ele falou há pouco tempo que ele não tem nada a ver com o problema de segurança no estado do Rio de Janeiro, né? Que o problema é de todo mundo, menos dele. Mas ele também falou que essa medida ele não concorda, tá bom? Então ele é desses. Quando a culpa não é dele, mas, assim, alguma atitude ele também não toma, né, Coach, no Rio de Janeiro. A gente vai mostrar daqui a pouco, vai falar com mais detalhes, mas tem aquela imagem hoje que representa bem o que é a falta de segurança pública no Rio de Janeiro, que é aquela senhora tomando um banho de sol no condomínio da Barra da Tijuca e foi atingida por uma bala perdida, deitada na espreguiçadeira. E, enquanto isso, Cláudio Castro está fazendo rinha política, né? E aí é uma questão que e aí é uma opinião pessoal minha, não sei se você concorda, Coach, não tem muito a ver com questão ideológica, não, né? É claro que houve excessos. Há um excesso quando a polícia age e mata alguém que está desarmado, né, que está ali sem apresentar resistência. Quando está ali no conflito, quando a pessoa está armada, oferece algum risco para o policial, é natural que o policial use a força e até haja a morte ali na atuação. Mas, ao contrário disso, não é natural que isso aconteça, né? Me parece que é o lógico, não é uma questão de ideologia, né? É uma questão de analisar os fatos como eles são. Totalmente de acordo, Diego. Esse é um bom exemplo, né, de como as políticas públicas importantes para o país não são discutidas no Congresso. Então, quem está discutindo isso agora são governadores, primeiro foram os bolsonaristas do Sul e Sudeste, e agora os 9 governadores do Nordeste apoiando o governo, e os do Sul e Sudeste querendo denunciar interferência nos estados, que é inconstitucional e tal, querendo ir para o Supremo. E aí o que acontece? Quando o Supremo analisa as questões, é o único que leva a sério as coisas que interessam para o país, aí eles acusam o Supremo de interferência nos outros poderes, na política, né? Mas eles não se entendem. E a segurança pública é uma só, o país é um só, os problemas são os mesmos, de norte a sul do Brasil. E estamos mais uma vez rachados de alto a baixo, com os governadores do Norte e Nordeste apoiando o governo e os do Sul e Sudeste fazendo oposição, não ao governo, mas fazendo oposição ao bom senso. Né? É tão urgente essa questão da segurança pública e eles ficam só preocupados com a próxima eleição. Quem vai apoiar quem? Então, esse Cláudio Castro do Rio é uma vergonha. Sabe? Quando tem algum problema mais sério lá, e tem toda hora, né? Aí ele apela para o governo federal mandar ajuda para lá, e perde Força Nacional, recursos e tal. E quando o governo quer estabelecer uma política nacional de segurança pública, ele é o primeiro que grita que não admite interferência. Quer dizer, o que caracteriza hoje grande parte dos governadores é a mediocridade. A gente fala do Congresso, mas também se for olhar para os governadores, tem uns que estão pensando em 2026, né? Tem outros que estão de saída, mas aproveitam e vão na onda também para atacar o governo. Como é que... E quem é que cuida da população? Quem é que se preocupa com o que realmente interessa? O governo fez um decreto que eu acho muito correto sobre o uso de armas pelos policiais, né, esse ano explodiu, esse ano de 2024, explodiu a violência policial, a letalidade da polícia, sabe? E está na hora de fazer alguma coisa. O Congresso entrou em recesso, os únicos que continuam trabalhando em Brasília são os ministros do Supremo Tribunal Federal, e enquanto isso as pessoas continuam morrendo de bala perdida, ou nem perdida, ou bala tirada pela polícia, como aconteceu, que está em estado gravíssimo
a Juliana, né, do Rio de Janeiro, que a Polícia Federal atirou no carro em que estava uma família indo para o Natal, sabe? Isso bom, foi o ano em que o policial jogou uma pessoa do alto de uma ponte, sabe? E todos esses policiais envolvidos em todos esses crimes, que eles são assassinos, estão todos soltos até agora. Rigorosos inquéritos, né? Foram afastados das ruas. Daqui a pouco tem mais cara afastado das ruas do que na ativa. E não muda nada. Sabe onde querem chegar esses governadores? Querem chegar em 2026 com um discurso que é rentável e é muito fácil de ser vendido, né, Sakamoto? Bandido bom é bandido morto. É isso. Menos que não seja o bandido que está do nosso lado aqui. Enfim, é um discurso que a gente ouve e vê com uma frequência muito grande. E aqui, vamos tratar com a seriedade que o assunto merece, né? Segurança pública é um assunto sério. Os policiais realmente enfrentam sérios riscos, né, no combate ao crime organizado, que vem se... como é que eu posso falar? Equipando cada vez mais, né, com armas de guerra dentro das grandes cidades brasileiras. Porém, uma coisa não anula a outra, né? Há um grande número também de violência policial, né? De casos de violência policial. Isso também tem que ser enfrentado. Eu ouvi hoje mais cedo comentários de que há uma falha na comunicação, no sentido de comunicar que esse assunto está sendo enfrentado, mas também a criminalidade, né, de uma maneira geral. O que você acha, Sakamoto? Que há um problema de comunicação ou há um problema de entendimento mesmo de parte da sociedade? Olha, Diego, de uma maneira geral, matar dá voto, né? Matar dá voto. Tipo, quando você mata, polícias que matam, né, passam a falsa impressão de que estão tornando uma sociedade mais segura, o que não há uma relação direta de causa e efeito, né? Mas é utilizado como marketing, a letalidade policial é utilizada como marketing para tentar vender a percepção falsa, como eu disse, de que a sociedade está mais segura porque está morrendo mais gente, né? E o que acontece é que os governadores, eu não estou nem falando que os governadores são psicopatas que querem ver sangue, não é isso, mas os governadores percebem essa relação e aí apostam nessa relação. Bora matar, né? Porque, inclusive, tipo, segurança pública de alta letalidade, né? Ela causa um impacto midiático grande e ela torna, ela pode ser apresentada como uma solução. Em estados em que uma solução passaria para a reinvenção do próprio Estado. No Rio de Janeiro, você tem que ter a refundação do Estado. No Rio de Janeiro, você tem uma relação promíscua entre política, polícia e crime há muito tempo. Marielle Franco foi morta através de uma joint venture entre o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, um membro do Tribunal de Contas do Estado, um deputado federal e um matador de aluguel. Então, o que acontece? Isso aí diz bastante sobre o que é o Rio e a segurança pública no Rio. Então, é mais fácil você apostar em falar mata aí, né, como política de segurança pública, do que você refundar, reorganizar, reinventar um Estado para que ele possa agir de acordo com a lei. E não acho que eu estou falando só de estados que estão à direita no espectro político. A Bahia é, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado de maior letalidade policial do Brasil e é administrado há muito tempo pelo Partido dos Trabalhadores. Então, pega Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, entre outros, você tem problema de segurança, só que o que é apresentado é isso. É claro que o decreto do governo federal, que prevê o uso de armas de fogo apenas como último recurso, ele é importante, mas ele é frágil, porque muitos governadores já vão questioná-lo no Supremo Tribunal Federal, alegando que a competência para discutir isso é estadual. Agora, poderia-se, né, a partir dessa discussão puxado pelo governo federal, falar: olha, nossos estados vão assumir conjuntamente, seja porque a gente quer verbas dos recursos federais, de repasses federais para a área de segurança, mas também porque a gente acha importante que a arma não seja a primeira resposta. É claro, ninguém aqui é idiota. Se o policial está entrando numa área extremamente perigosa e o pessoal ataca, é claro que ele não vai entregar cravos e rosas, né, gente? Ninguém aqui é idiota, né? Agora, se o cara, por exemplo, tem um assalto, levam 2 pacotes de homo líquido, a pessoa está desarmada, o policial vai dar 11 tiros nas costas da pessoa que roubou o homo líquido, né? Ou a pessoa vai chegar atirando numa comunidade sem ter certeza de quem está, na verdade, do outro lado, acaba morrendo pessoas como o jovem Ryan, na comunidade com 4 anos de idade, numa comunidade pobre de Santos.
né? E aí você tem tantos outros. Você teve o rapaz, o filho o estudante de medicina, filho de médicos, de professores da USP, que morreu com um tiro a queima-roupa porque o policial não sabia controlar. Ou o outro caso também que seria evitado, caso esse decreto fosse abraçado por todas as polícias, é a morte do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador de recicláveis Luciano Macedo em abril de 2019, em Guadalupe, no Rio de Janeiro, quando eles foram confundidos com bandidos. O carro do Evaldo foi confundido com bandido e o Luciano Macedo foi ajudá-lo, também foi confundido com um bandido. Tomaram 257 tiros de militares, né? Então, o que acontece? No final daí, casos como esse, a gente tem a torta e direito. A gente teve o caso também da moça lá que acabou de ser baleada na cabeça pela Polícia Rodoviária Federal, né? Porque foi confundida com bandido, apesar de não ter tido tiro nenhum. Então, o que acontece? Passou da hora das polícias agirem de acordo com a Constituição, mas enquanto houver políticos incentivando esse tipo de política, pensando no voto, a gente não vai ter resultado. Infelizmente, sangue de inocentes não constrange políticos do Brasil, Diego. É verdade, Sakamoto. Vamos em frente aqui, ainda falando sobre falta de segurança pública no Rio de Janeiro, agora com mais detalhes daquela imagem, né, que a gente viu da mulher que foi atingida por um tiro enquanto tomava sol na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Luan Santos colaborou para essa reportagem do Rio de Janeiro aqui para o UOL. A Rosângela da Silva, de 58 anos, estava deitada numa espreguiçadeira ao lado de uma piscina quando foi atingida de raspão pelo disparo. O caso aconteceu ontem, domingo, à tarde. Câmeras do circuito de segurança gravaram o momento em que Rosângela recebe e percebe que foi ferida. O condomínio fica a poucos metros da Avenida Ayrton Senna, uma das principais da Barra da Tijuca. A mulher foi socorrida pelos bombeiros, foi encaminhada ao Hospital Lourenço Jorge, foi atendida e liberada horas depois. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro diz que ela está bem e fez uma tomografia, está tudo certo. A polícia investiga a origem desse projétil. O caso foi registrado na delegacia da Taquara, um bairro também na zona oeste do Rio, e a PM informou que nenhuma operação policial estava sendo realizada no momento desse incidente. Cocho, e o Cláudio Castro, nesse momento, ele não aparece, né? E quando aparece, ele vem dizer que o problema da segurança pública do Rio de Janeiro não é dele. Que ele não tem nada a ver com isso, Cocho. Ele é só o governador do Rio de Janeiro. A segurança não é com ele, não. Aí ele vai pedir ajuda para o governo federal para descobrir de onde saiu essa bala perdida, né? E depois vai para o Supremo para ir contra o decreto do governo federal. Mas eu queria lembrar de um caso que nós temos aqui esse ano, que me marcou muito, Diego. Foi daquela mãe de um menino de 5 anos que foi morto pela polícia na porta de casa, em Santos. A mesma mulher que tinha perdido o marido no começo do ano, também pela polícia militar, também atirando no marido dela, que era deficiente físico, que estava de muletas, na porta de casa. E essa mulher tem outros 2 filhos para criar. Então, uma tragédia que a gente não vê, não fala, é das famílias que ficam, né, das vítimas da polícia, como foi o caso do Evaldo Rosa no Rio, que no fim absolveram todo mundo, né? Os militares deram mais de 200 tiros e parecia que agiram em legítima defesa, né? E a mulher foi perguntada depois da absolvição da decisão do Supremo Tribunal Militar, do Superior Tribunal Militar, se ela ia recorrer ao STF. Ela falou que não, porque ela não acredita mais na justiça. Simplesmente isso. Sabe? Então, e essa mulher que nós entrevistamos aqui, você deve lembrar, Diego, que se queixou que ninguém do governo do Estado tinha entrado em contato com ela, nenhum funcionário, ninguém, para dar algum tipo de amparo para essa família, né? Que foi completamente... Ela não tinha como comprar comida para os filhos, né? E quantos outros casos como esse que tem pelo Brasil inteiro, de órfãos, a gente pode chamar de órfãos da polícia, né? De mortes provocadas por policiais que deviam cuidar da nossa segurança. Infelizmente, esse é o quadro no final do ano de 2024 no Brasil. E a pesquisa Datafolha publicada essa semana mostra isso. O povo tem mais medo da polícia do que do ladrão, dos bandidos. Isso mostra exatamente qual é o sentimento da população hoje. E diante de um Congresso completamente omisso, de governadores que só pensam nas próximas eleições, nós vamos entrar no ano novo, infelizmente tenho que dizer isso,
cada vez mais inseguros, né, e cada vez correndo mais riscos ao sair na rua e poder levar uma dessas balas perdidas que atingiu a mulher no Rio de Janeiro. Verdade, Couto. Vamos em frente aqui, trazendo uma outra pauta, falando um pouco no